porque eu tenho mais dois assuntos pra falar com você, além do time, o Bibi. Primeira coisa, e o Martínez, hein? E o Martínez? Chegando aqui, comecei a consultar umas fontes, porque realmente essa semana a gente quase não falou sobre isso, né? E aí, temos novidades? Não, nenhuma novidade. Mas tem uma previsão? Não, nenhuma previsão. Então, hoje, sexta-feira, a última previsão era de sexta-feira passada, passou uma semana e o Corinthians segue sem saber quando vai contar com o José Martínez, e a gente já trouxe aqui em outros momentos. O Corinthians estuda, sim, aplicar uma multa, uma senhora multa para o jogador a partir do momento de entender qual foi a parcela de responsabilidade dele no atraso, na demora para essa documentação ser emitida, não para ela ficar pronta porque não depende dele, mas a emissão, há um entendimento interno no Corinthians de que o Martínez demorou a dar início a um processo que poderia ser longo. Cara, essa história, ela tá muito mal contada, velho. Ela tá... Tem caroço nesse angu. André, e eu tenho uma informação de apuração de que o Corinthians, não o alto escalão, mas o Corinthians ali no futebol já sabia desse problema do Martínez na temporada passada, que o Martínez indo para a Venezuela, ele ia precisar de uma nova emissão de passaporte, porque tinha acabado o espaço dele ali de novos carimbos e tal. Por isso que há uma compreensão de que ele tem uma pequena parcela de culpa, porque ele deveria ter chegado na Venezuela e já ter dado entrada nessa nova emissão de um documento. Logicamente, ele não imaginava tudo o que ia acontecer, que o presidente da Venezuela ia ser capturado, enfim, ele não imaginava tudo isso. Mas há um entendimento de que no primeiro dia de férias, antes de curtir, ele já tinha que ter dado entrada nessa papelada para ter uma responsabilidade, um cuidado, um interesse também dele de voltar ao Brasil no tempo estipulado, porque o Corinthians já tinha uma pré-temporada bastante curta, né? Eu não tenho informação nenhuma, mas olhando de longe, eu imagino que tem algum problema de grana nessa história aí, cara. Alguém até colocou aqui. Porque assim, ó, se o Corinthians ainda estuda multar o cara, ele não tem confiança pra multar, né? Ou seja, pode ser porque a responsabilidade não seja dele, realmente o documento esteja atrasado e aí, puxa vida, o cara não tem culpa, ou o Corinthians tá sem moral pra poder cobrá-lo. E porque, cara, a sensação é que, pô, estão devendo uma grana pra ele e ele não vai voltar. Enquanto não pagar, ele não vai voltar. A minha sensação, André, é que o Corinthians já decidiu que vai multá-lo, mas o Corinthians não vai externar isso antes que o jogador esteja aqui já sob os cuidados e treinamento e tal do técnico Dorival Júnior. Não acho que seja uma questão de dívida financeira, acho que até a gente já deveria ter ficado sabendo se fosse algo nesse sentido. Acho sim que foi mais uma irresponsabilidade somada a isso que ninguém imaginava que pudesse acontecer na Venezuela agora, e o Martínez ele deixou para resolver essa documentação nos últimos dias já da pré-temporada, nos primeiros dias do ano. Então eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Assim, é um jogador que já tinha dado trabalho ano passado, né, em relação a isso, numa volta de período de data FIFA, ele demorou a voltar e alegou uma questão pessoal e tudo mais, então já é um reincidente. Então meu sentimento, minha sensação de repórter o Corinthians já definiu que vai multá-lo, mas vai deixar para resolver isso só quando ele já estiver por aqui, para também não tornar a situação talvez um pouco mais problemática do que ela já está. Essa história tá bem esquisita. O outro assunto que eu ia falar com você antes do time, Memphis. Eu vi uma informação aí que estão devendo uma grana pra ele. Essa informação, aliás, ela já tinha sido divulgada. Aí a nova é que teriam feito um acordo, não estão honrando esse acordo, e agora, sei lá, tá na casa dos 30 milhões e tal. E mais ainda, se o Corinthians ganhar a Supercopa, ele ainda tem mais uma grana pra colocar no bolso. Caraca, velho, é isso mesmo, ô Bibi? É isso mesmo, venceu agora no dia 15 de janeiro. Já tinha vencido em setembro, né? O Corinthians precisava pagar luvas, mais bonificações para o Memphis. Aí o Corinthians negociou, não conseguiu pagar tudo naquele momento. Aí nessa negociação teria que pagar agora em janeiro algo na casa de 28 milhões de reais, porque são 23 milhões de reais de luvas e bônus, mais os 4 milhões de reais e 700 mil, se eu não me engano, pelo título da Copa do Brasil.
Então daria mais ou menos esses 28 milhões de reais. Se o Corinthians vence a Supercopa do Brasil agora no próximo domingo, o Memphis ganha mais 4 milhões e 700 mil reais. Por quê? Tem um contrato que todo título que o Corinthians conquistar com a participação do jogador, ele tem que receber 4 milhões e 700 mil reais, não importa o valor da premiação. Aconteceu isso no Campeonato Paulista da temporada passada, o Corinthians faturou 5 milhões de premiação, quase a premiação inteira foi para o Memphis. Aí na Copa do Brasil a premiação já era um pouco maior, agora para a Supercopa a CBF ainda não oficializou, mas deve ser algo parecido com o que foi na temporada passada, 11 milhões, então desses 11 milhões, quase um terço, um pouco mais de um terço, iria de novo para o Memphis, aí ficando uma dívida superior a 30 milhões de reais do Corinthians com camisa 10. Quem assinou esse contrato do Memphis tá de parabéns, cara. É um contrato de Cristiano Ronaldo, de Messi, E ele, né, tá aí cobrando o que é dele, o que é de direito dele. Prometeram pra ele. Perfeito. Agora, a irresponsabilidade do camarada assinar um contrato dele. Eu sei que tem muito torcedor do Corinthians que defende o Memphis, que acha que ele é um extraterrestre e tal. Ele é bom jogador, ajudou o Corinthians realmente e tal, mas pra isso tudo, desculpa, eu não consigo. Alguma previsão de escalação do Corinthians pra domingo? André, eu acho que a gente, apesar da derrota para o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, acho que a escalação não vai fugir muito do que a gente viu, tá? Com o Hugo Souza. Eu tenho duas dúvidas. Eu vou falar a primeira escalação no achismo e depois minhas dúvidas. Hugo Souza, Mateuzinho, aí Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Bidon, Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto. E as minhas dúvidas são justamente a dupla de zaga, se realmente o Dorival Júnior entende que a dupla a ser titular vai ser essa que foi contra o Bahia, com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, ou se foi só um controle de carga, ele tinha utilizado o André Ramalho no Campeonato Paulista, né, contra o Velo Clube, se o André ele volta agora fazendo essa dupla com o Gustavo Henrique, e aí no meio de campo, mais por uma questão de marcação, porque não sei a tua opinião, mas esse meio de campo do Corinthians, ele joga bola, é bom de assistir, mas tem muita dificuldade na hora de marcar. Então, tu dá tanta liberdade assim para um meio de campo que também é bastante criativo e tem volume de jogo como o do Flamengo, eu acho que o Dorival ele pode fazer alguma alteração. Eu palpitaria ele começar com Ranielli e André. E aí eu acho que ele sacaria o Carrijo. Ranielli, André, Bidon, Garro, Memphis e Yuri Alberto, eu iria mais ou menos por essa linha. Né. Acho até que o Martinez seria um jogador pra esse jogo, né? Mas aí o cara Com tá certeza. lá. Mas é muito problema pra renovar o passaporte lá. Ô, Bibi, muito obrigado pela sua presença. Você ficou aí, inclusive, os carros passando, te atrapalhando. Mas a gente gostou muito, viu, Bibi? Muito obrigado. E que bom que foi só o susto ontem, né, Bibi? Ontem você... Levaram teu celular ontem, Bibi? Levaram. Eu tava saindo da academia, eu gosto de andar a pé, né, André? Eu gosto muito. Inclusive, olha que loucura, 2 quadras antes do assalto, eu fiquei pensando, putz, eu gosto muito desse bairro, porque eu saio de casa, vou a pé pra academia, saio da academia, vou a pé pro mercado, enfim. Eu moro ali perto do Allianz Parque, né, do outro lado da cidade. E aí fui para um lugar que eu nunca tinha ido, fui olhar o mapa. E nessa que eu fui olhar o mapa, o motoqueiro subiu a calçada, pegou meu celular, eu nem vi de onde ele surgiu, eu fiquei bizarramente sem reação, assim, eu sou uma pessoa muito reativa, mas eu fiquei totalmente travada, mas aí levou o celular e vida que segue. Vida que segue, que bom que você tá aí, tá tudo certo. Você é minha vizinha praticamente. E eu tenho visto realmente, tem uma rapaziada que passa de bicicleta também, levando o celular, e sempre pegando a gente que tá distraído ali, olhando o celular, enfim.